Eduardo tinha 500 milhões, mansões, tudo. Até fingir que perdeu tudo para descobrir quem realmente o amava. O que a faxineira fez vai partir seu coração e restaurar sua fé na humanidade. Dom Eduardo Monterrosa observava pela janela de seu escritório no último andar do edifício corporativo Millennium, contemplando a cidade que se estendia aos seus pés como um tapete infinito de luzes cintilantes. Aos seus anos de vida, havia construído um império que poucos conseguiriam imaginar. Uma fortuna estimada em 500 milhões de reais, propriedades espalhadas por 3 estados e uma reputação que abria portas nos círculos mais exclusivos do país. Mas naquele final de tarde, enquanto o sol se despedia tingindo o céu de tons dourados, Eduardo sentia um vazio profundo ecoando em seu peito. Era um vazio que nem todos os zeros em sua conta bancária conseguiam preencher. Uma solidão que crescia a cada dia, apesar de estar sempre rodeado de pessoas. Senhor Monterrosa? A voz suave interrompeu seus pensamentos. Eduardo se virou e encontrou Conceição, a funcionária da limpeza, parada respeitosamente na porta de seu escritório. Ela segurava os materiais de limpeza com cuidado, seus olhos gentis demonstrando uma preocupação genuína. O senhor está bem? Notei que tem trabalhado até muito tarde nos últimos dias. Eduardo sentiu algo se mexer em seu coração. Em meio a uma família que só o procurava quando precisava de dinheiro e funcionários que o tratavam com reverência interesseira, ali estava alguém que se importava genuinamente com seu bem-estar. Estou bem, Conceição. Obrigado por perguntar. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. Como está sua filha? A pequena Luísa? Os olhos de Conceição se iluminaram instantaneamente. Ela está bem, obrigada por lembrar. Conseguiu uma bolsa parcial na Escola Técnica São Vicente. Está estudando enfermagem e sonha em ajudar as pessoas. Que maravilhoso. Eduardo respondeu com sinceridade. Deve estar muito orgulhosa dela. Muito orgulhosa mesmo. Sempre digo para ela que não importa de onde a gente vem. O que importa é para onde a gente vai. Conceição hesitou por um momento. Posso limpar o escritório agora? Ou o senhor prefere que eu volte mais tarde? Pode limpar, não se preocupe. Na verdade... Eduardo parou, como se estivesse tomando uma decisão importante. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela parou de arrumar os produtos de limpeza e olhou para ele com atenção. Claro, senhor Monterrosa. Se eu perdesse tudo amanhã, se não tivesse mais nada disso aqui, ele gesticulou em direção ao luxuoso escritório. As pessoas ainda se importariam comigo? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Ela estudou o rosto do patrão, vendo além da fachada de homem bem-sucedido e encontrando alguém profundamente vulnerável. Senhor Monterrosa, quem se importa com o senhor de verdade vai continuar se importando, não importa o que aconteça. E quem só se importa com o que o senhor tem? Bem, essas pessoas talvez nunca tenham se importado realmente. As palavras de Conceição ecoaram na mente de Eduardo pelo resto da noite. Quando chegou à sua mansão na região nobre da cidade, foi recebido por Maurício, seu filho mais velho, que mal levantou os olhos do celular para cumprimentá-lo. Oi, pai. Preciso conversar com você sobre uma coisa. Eduardo sentiu o estômago apertar. Conversas com Maurício sempre envolviam dinheiro. O que foi desta vez? É sobre a expansão da minha empresa de marketing digital. Preciso de mais capital para fechar uns contratos importantes. Umas pessoas muito influentes estão interessadas em investir, mas preciso mostrar que tenho respaldo financeiro. E quanto você está pensando? Uns 2 milhões. Sei que parece muito, mas é um investimento que vai se pagar rapidamente. Eduardo observou o filho. Maurício tinha uma postura confiante. Falava sobre negócios com desenvoltura, mas havia algo em seus olhos que não transmitia a mesma convicção. Era a mesma expressão que Eduardo reconhecia em investidores desonestos que havia encontrado ao longo dos anos. Vou pensar sobre isso. Eduardo respondeu calmamente. A expressão de Maurício mudou instantaneamente. Pensar? Pai, essa oportunidade não vai esperar. Preciso de uma resposta agora. Disse que vou pensar, Maurício. O filho suspirou dramaticamente. Você sempre foi assim, desconfiado de tudo e de todos. Às vezes acho que você não confia nem na própria família. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. As palavras de Conceição e a atitude de Maurício se misturavam em sua mente, formando um quebra-cabeças perturbador.
Levantou-se antes do amanhecer e foi até o escritório em casa, onde começou a elaborar algo que mudaria sua vida para sempre. Dias depois, Eduardo convocou uma reunião com seus principais executivos na holding Monterrosa Investimentos. A sala de conferências estava cheia de pessoas que haviam construído suas carreiras ao seu lado, homens e mulheres que ele considerava não apenas funcionários, mas amigos. Senhoras e senhores, Eduardo começou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Nos últimos meses, nossa empresa enfrentou alguns desafios significativos. Perdemos 3 contratos importantes e nossos investimentos em tecnologia não deram o retorno esperado. Murmurinhos preocupados começaram a se espalhar pela sala. Roberto Castanheira, seu diretor financeiro há 15 anos, inclinou-se para a frente. Eduardo, as coisas estão difíceis, mas nada que não possamos superar. Sempre conseguimos encontrar soluções. Receio que desta vez seja diferente, Roberto. Eduardo pausou dramaticamente. Nossa situação financeira está muito mais comprometida do que imaginávamos. Vou ter que tomar algumas decisões muito difíceis. A tensão na sala era palpável. Eduardo observava cada rosto, cada expressão, catalogando mentalmente as reações de pessoas que conhecia há anos. Semanas depois, as primeiras mudanças começaram a aparecer. Eduardo vendeu 2 dos seus carros de luxo e colocou uma de suas propriedades à venda. As notícias se espalharam rapidamente pelos círculos sociais da elite, e as reações não demoraram a surgir. Isabela Mendonça, sua nora, foi uma das primeiras a procurá-lo. Casada com Maurício há 5 anos, ela sempre havia sido educada e atenciosa. Mas Eduardo percebeu uma frieza diferente em sua voz quando ela ligou. Eduardo, estou preocupada com essas notícias que estão circulando. Maurício está muito ansioso. Talvez vocês devessem conversar sobre como proteger os interesses da família. Que tipo de proteção você tem em mente, Isabela? Bem, você sabe, garantir que certas propriedades fiquem em nome da família, casos de emergência. É só uma precaução. Depois que desligou o telefone, Eduardo sentiu uma dor profunda no peito. Não era dor física, mas algo muito pior. Era a dor de perceber que as pessoas ao seu redor estavam mais preocupadas em proteger seus interesses do que em apoiá-lo em um momento difícil. Naquela tarde, enquanto caminhava pelos corredores de sua empresa, Eduardo notou como as conversas paravam quando ele passava. Sorrisos que antes eram calorosos agora pareciam forçados. Cumprimentos que costumavam ser efusivos se tornaram protocolares. Senhor Monterrosa! Conceição apareceu no corredor, carregando um balde com produtos de limpeza. Posso falar com o senhor um minutinho? Eduardo parou curioso. Claro, Conceição. Sei que não é da minha conta, mas tem muita gente comentando sobre as dificuldades da empresa. Ela olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Queria que soubesse que, aconteça o que acontecer, o senhor sempre foi muito bom comigo e com minha família. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Obrigado, Conceição. Isso significa muito para mim. E outra coisa, ela continuou, sua voz baixa, mas firme. Minha avó sempre dizia que os momentos difíceis mostram quem são nossos verdadeiros amigos. Talvez seja isso que está acontecendo agora. Naquela noite, Eduardo tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Sentou-se em sua escrivaninha e começou a escrever uma carta para ser aberta apenas em caso de sua morte. Nela, ele revelaria a verdade sobre tudo, que a crise financeira era uma encenação elaborada para descobrir quem realmente se importava com ele como pessoa, não como fonte de dinheiro. Mas o que Eduardo não sabia era que seu teste estava apenas começando, e que as descobertas que faria sobre as pessoas ao seu redor iriam além de suas piores expectativas. Em alguns dias, ele descobriria até onde a ganância pode levar as pessoas que supostamente o amavam, e como o amor verdadeiro pode vir dos lugares mais inesperados. A primeira fase de sua jornada de descoberta estava se encerrando, mas a verdadeira provação estava apenas começando. Eduardo Monterrosa estava prestes a descobrir que perder tudo às vezes é necessário para encontrar o que realmente importa na vida. Em poucas semanas, as notícias sobre suas supostas dificuldades financeiras se espalharam como um incêndio pela alta sociedade. O que ele não esperava
era a velocidade com que as pessoas ao seu redor revelariam suas verdadeiras faces. Na manhã seguinte ao seu encontro com Conceição, Eduardo chegou ao escritório e encontrou Roberto Castanheira, seu diretor financeiro, aguardando-o com uma expressão grave. Roberto sempre havia sido pontual, mas nunca chegava antes do chefe. Algo estava diferente. Eduardo, precisamos conversar urgentemente, Roberto disse, fechando a porta atrás dele com mais força do que o necessário. Bom dia para você também, Roberto. O que temos hoje? Não é hora para cordialidades. Recebi algumas ligações ontem à noite que me deixaram muito preocupado. Roberto se sentou na cadeira em frente à mesa de Eduardo sem ser convidado. Nossos maiores investidores estão fazendo perguntas. Perguntas difíceis. Eduardo manteve a expressão neutra, embora por dentro sentisse uma mistura de curiosidade e decepção. Que tipo de perguntas? Querem saber se é verdade que estamos com problemas de liquidez, se os rumores sobre a venda das propriedades procedem. Roberto inclinou-se para a frente, baixando a voz. Eduardo, eles estão falando em retirar os investimentos. E o que você disse? Que tentaria obter informações precisas diretamente com você. Roberto pausou, estudando o rosto de Eduardo. Mas preciso saber a verdade. Nossa parceria de 15 anos não merece essa falta de transparência. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 15 anos trabalhando lado a lado, celebrando vitórias, superando crises juntos, e a primeira reação de Roberto diante de dificuldades não foi oferecer apoio, mas cobrar transparência como se fosse um investidor qualquer. Roberto, você está aqui como meu amigo ou como representante dos investidores? A pergunta pegou Roberto desprevenido. Ele hesitou por alguns segundos, e nesse silêncio, Eduardo encontrou sua resposta. Como como alguém que tem responsabilidades. Não posso simplesmente ignorar a situação. Entendo perfeitamente. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Roberto, obrigado por deixar suas prioridades tão claras. Naquela mesma tarde, Eduardo recebeu uma visita ainda mais perturbadora. Maurício chegou ao escritório acompanhado de Isabela e de um homem que Eduardo não reconhecia. Um sujeito de terno impecável e maleta de couro que gritava advogado a quilômetros de distância. Pai, este é Dr. Henrique Silveira, especialista em direito empresarial, Maurício disse, sua voz carregando uma formalidade que cortou o coração de Eduardo. Dr. Silveira, Eduardo cumprimentou friamente. A que devo a honra? Senhor Monterrosa, vim aqui a pedido de seu filho para discutir algumas questões legais importantes. O advogado abriu a maleta com movimentos precisos. Entendemos que a empresa está passando por algumas dificuldades e queremos garantir que os interesses familiares estejam protegidos. Eduardo olhou para Maurício, procurando nos olhos do filho algum vestígio do menino que costumava correr para seus braços quando ele chegava do trabalho. Tudo o que viu foi um estranho calculista. Que tipo de proteção vocês têm em mente? Isabela se adiantou, sua voz doce escondendo mal a determinação férrea. Eduardo, sabemos que você sempre quis o melhor para a família. Talvez seja hora de transferir alguns bens para nossos nomes, por precaução. Nada definitivo, apenas uma medida de segurança. Uma medida de segurança, Eduardo repetiu lentamente. Contra quem? Contra os credores, obviamente. Maurício respondeu com impaciência. Pai, você não pode ser ingênuo a esse ponto. Se a empresa falir, eles vão atrás de tudo. Eduardo se sentou lentamente em sua cadeira, sentindo o peso de anos de ilusões desmoronando sobre seus ombros. E vocês acreditam que a empresa vai falir? Não sabemos, Dr. Silveira interveio diplomaticamente. Mas a prudência aconselha que nos preparemos para todos os cenários possíveis. Entendo. Eduardo juntou as mãos sobre a mesa. E se eu me recusasse a fazer essas transferências? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício e Isabela trocaram olhares, e Eduardo percebeu que eles já haviam antecipado essa possibilidade. Pai, Maurício finalmente falou. Esperamos que não seja necessário chegar a esse ponto. Somos uma família. Famílias se protegem mutuamente. Quando saíram, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, olhando para os documentos que Dr. Silveira havia deixado sobre a mesa. Eram procurações, autorizações de transferência,
Documentos que basicamente entregariam grande parte de seu patrimônio para as mãos de Maurício e Isabela. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos sombrios. Era Conceição, como sempre respeitosa, aguardando permissão para entrar. Desculpe incomodar, Sr. Monterrosa. Vi que tinha visitas e esperei elas saírem. Ela notou a expressão abatida em seu rosto. Tudo bem? Eduardo olhou para aquela mulher simples, que ganhava uma fração do que pagava em impostos, e viu nela mais nobreza do que havia encontrado em uma tarde inteira com sua própria família. Conceição, posso fazer outra pergunta pessoal? Claro que pode. Se alguém que você ama estivesse passando por dificuldades, qual seria sua primeira reação? Conceição não hesitou nem por um segundo. Perguntar como posso ajudar. E se você não tivesse recursos para ajudar financeiramente? Ofereceria meu tempo, meu trabalho, meu ombro para chorar. Existe muito mais formas de ajudar do que só com dinheiro. Ela pausou, estudando o rosto dele. Por que o senhor pergunta? Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Só curiosidade. Mas Conceição não era facilmente enganada. Ela se aproximou da mesa com cuidado. Senhor Monterrosa, não sei o que está acontecendo, mas sei reconhecer quando alguém está sofrendo. Minha mãe sempre dizia que Deus põe as pessoas certas em nossas vidas na hora certa. Se o senhor precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só falar. Naquela noite, Eduardo voltou para casa com o coração pesado. A mansão que antes lhe trazia orgulho, agora parecia um mausoléu frio e vazio. Ele se dirigiu ao seu estúdio, onde mantinha fotos de família de décadas passadas. Pegou uma foto de Maurício criança, sorridente, segurando um presente de aniversário. Lembrou-se do dia em que atirou. Maurício havia acabado de completar 8 anos e estava eufórico com uma bicicleta nova. Naquele momento, Eduardo havia prometido a si mesmo que daria ao filho tudo o que ele próprio não tivera na infância. Agora percebia que talvez tivesse dado demais. Ou talvez tivesse dado as coisas erradas. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era a Amanda, sua filha mais nova, que morava em outra cidade. Pai, soube que você está passando por alguns problemas. O coração de Eduardo se acelerou. Amanda sempre havia sido mais próxima dele, mais carinhosa. Talvez ela fosse diferente. Quem te contou? Maurício ligou ontem. Pai, estou preocupada com você. Finalmente, Eduardo pensou. Alguém preocupado com ele, não com o dinheiro. Obrigado, querida. Significa muito saber que... Por isso acho que deveria vender a casa da praia e se mudar para um lugar menor. Mais econômico, sabe? Posso ajudar a procurar algo adequado. O mundo de Eduardo desabou mais um pouco. A casa da praia? Pai, seja realista. Você não precisa mais de uma propriedade tão grande. E o dinheiro da venda poderia resolver muitos problemas. Amanda pausou. Na verdade, já conversei com um corretor. Ele disse que pode conseguir um preço muito bom, considerando a localização. Eduardo desligou o telefone sem se despedir. Caminhou até a varanda que dava vista para o jardim onde havia ensinado Maurício e Amanda a andar de bicicleta, onde haviam feito churrasco em domingos ensolarados, onde havia sonhado em brincar com netos que talvez nunca conhecesse verdadeiramente. Dias depois, a situação ficou ainda mais surreal. Eduardo descobriu que Roberto estava discretamente sondando outros executivos sobre a possibilidade de formar uma nova empresa, caso a holding Monterrosa realmente falisse. Descobriu que Isabela havia procurado um avaliador para estimar o valor dos quadros e objetos de arte da mansão. Descobriu que até mesmo funcionários que considerava leais estavam atualizando seus currículos e procurando novas oportunidades. Mas em meio a toda essa desolação, havia Conceição. Ela continuava fazendo seu trabalho com o mesmo cuidado de sempre. Continuava cumprimentando-o com o mesmo carinho genuíno. Continuava sendo a única pessoa que perguntava como ele estava se sentindo, ao invés de perguntar sobre sua situação financeira. Uma tarde, enquanto trabalhava até tarde, Eduardo ouviu passos no corredor. Eram quase 9 horas da noite, e a maioria dos funcionários já havia ido embora. Para sua surpresa, era Conceição, que normalmente terminava seu expediente no meio da tarde. Senhor Monterrosa, o senhor ainda está aqui? Conceição, o que você está fazendo aqui a essa hora? Vim buscar umas coisas que esqueci mais cedo. Ela hesitou por um momento. Na verdade, não é verdade.
Vim porque estava preocupada. O porteiro disse que o senhor não saiu para almoçar de novo. Eduardo sentiu algo se quebrar dentro dele. Você veio aqui por minha causa? O senhor tem que se cuidar. Não importa o que esteja acontecendo, sua saúde vem em primeiro lugar. Conceição se aproximou da mesa. Trouxe um lanche. Nada chique, só um sanduíche que fiz em casa. Ela tirou da bolsa um sanduíche cuidadosamente embrulhado em papel alumínio e uma garrafa térmica com café. Eduardo olhou para aquela oferta simples e sentiu mais gratidão do que havia sentido por qualquer presente caro que já recebera. Uma mulher que ganhava poucos reais por hora havia usado seu próprio dinheiro para comprar ingredientes e seu tempo livre para preparar comida para ele. Conceição, eu não posso aceitar isso. Claro que pode. Minha mãe sempre fazia sanduíches extras quando sabia que alguém estava precisando. Ela sorriu com ternura. Come aí, e não esquece do café. Está quentinho. Naquele momento, Eduardo Monterrosa compreendeu algo fundamental. Havia passado décadas cercado de pessoas que o tratavam bem por causa de sua riqueza, mas estava levando semanas para uma mulher simples lhe ensinar o que significava ser tratado bem por causa de sua humanidade. O teste que havia criado estava revelando verdades dolorosas sobre todos ao seu redor, mas também estava revelando algo inesperado, que às vezes o amor mais puro vem dos lugares onde menos esperamos encontrá-lo. O mês que se seguiu foi uma avalanche de revelações dolorosas que testaram os limites emocionais de Eduardo Monterrosa. Cada dia trazia uma nova descoberta sobre as pessoas que ele havia amado e em quem havia confiado. Mas foi em uma quinta-feira chuvosa que sua vida tomou um rumo completamente inesperado. Eduardo estava em seu escritório revisando alguns documentos quando ouviu vozes alteradas vindas da recepção. Reconheceu imediatamente a voz de Maurício, mais alta que o normal, e decidiu investigar. O que viu o deixou sem palavras. Seu filho estava de pé diante da mesa de Conceição, que permanecia sentada com os olhos baixos, claramente constrangida. Isabela estava ao lado do marido, os braços cruzados em uma postura intimidadora. Não é da sua conta se ficar se intrometendo nos assuntos da família, Maurício estava dizendo, sua voz carregada de uma autoridade que não lhe cabia. Eu não me intrometi em nada, Conceição respondeu calmamente, mas Eduardo podia perceber o tremor em sua voz. Ah, não? Isabela se adiantou. Então por que meu sogro tem passado tanto tempo conversando com você? Por que você fica fazendo perguntas sobre como ele está se sentindo? Eduardo se escondeu atrás de uma coluna, seu coração batendo forte. Precisava ouvir aquela conversa até o fim. Só demonstro respeito e educação, dona Isabela. Sempre fiz isso com todos os funcionários da empresa. Respeito? Maurício deu uma risada amarga. Ou você está tentando se aproveitar da situação vulnerável do meu pai? Conceição levantou os olhos pela primeira vez, e Eduardo viu neles uma dignidade que contrastava brutalmente com a postura mesquinha de seu filho. Não entendi o que o senhor está insinuando. Estou insinuando que você pode estar tentando se beneficiar da condição mental fragilizada do meu pai. A voz de Maurício estava ficando mais agressiva. Pessoas como você sempre procuram oportunidades. Pessoas como eu? Conceição se levantou lentamente, e Eduardo percebeu que ela estava tremendo. Não de medo, mas de indignação contida. Você sabe muito bem do que estou falando. Não pense que não sabemos do seu joguinho. Eduardo não conseguiu mais se conter. Saiu de trás da coluna e caminhou em direção ao grupo, sua voz ecoando pelo ambiente. Que joguinho seria esse, Maurício? Todos se viraram, surpresos. Maurício tentou recuperar a compostura, mas era tarde demais. Eduardo havia ouvido tudo. Pai, nós estávamos apenas... Eu ouvi exatamente o que vocês estavam fazendo. Eduardo olhou fixamente para o filho. Quero que você me explique que tipo de pessoa você acha que Conceição é. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Isabela tentou intervir com sua voz mais diplomática. Eduardo, não queremos criar problemas desnecessários. Só achamos que você tem estado muito sensível ultimamente, e algumas pessoas podem tentar se aproveitar disso. Algumas pessoas. Eduardo repetiu as palavras lentamente, deixando que o peso delas ficasse no ar. Conceição, você poderia nos dar licença por um momento? Claro, senhor Monterrosa.
Conceição pegou seus materiais de limpeza com dignidade e se dirigiu para a saída. Mas antes de sair, ela se virou. Senhor Maurício, dona Isabela, tenho 22 anos trabalhando nesta empresa. Nunca precisei me aproveitar de ninguém para viver com dignidade. Depois que ela saiu, Eduardo enfrentou o filho e a nora. 22 anos, Maurício. Conceição trabalha aqui desde antes de você saber o que era uma empresa. E vocês têm a audácia de sugerir que ela está tentando se aproveitar de mim? Pai, você não entende. Ela pode estar tentando conseguir vantagens. Que vantagens? Eduardo explodiu. Ela me trouxe um sanduíche feito na casa dela. Pergunta como estou me sentindo. É isso que vocês consideram se aproveitar? Isabela tentou uma abordagem diferente. Eduardo, sabemos que você está passando por um momento difícil. Só queremos proteger você. Proteger-me de quê? De alguém que demonstra compaixão genuína? Eduardo balançou a cabeça com desgosto. Onde estavam vocês quando eu precisava de proteção contra as cobranças dos investidores? Quando precisava de apoio emocional? A única pessoa que perguntou se eu estava bem foi exatamente a pessoa de quem vocês querem me proteger. Maurício mudou de tática, tentando um tom mais conciliador. Pai, talvez estejamos sendo precipitados, mas você tem que admitir que seu comportamento mudou muito ultimamente. Meu comportamento mudou porque minhas circunstâncias mudaram, e isso me permitiu ver como as pessoas realmente são. Naquela tarde, depois que Maurício e Isabela saíram, Eduardo procurou por Conceição. A encontrou na área de serviço, organizando materiais de limpeza. Seus movimentos eram mecânicos, e Eduardo percebeu que ela estava abalada. Conceição, podemos conversar? Ela se virou. E Eduardo viu que seus olhos estavam vermelhos. Havia chorado. Senhor Monterrosa, se o senhor acha que é melhor eu procurar outro emprego, eu entendo. A declaração atingiu Eduardo como um tiro. Por que você pensaria isso? Não quero causar problemas entre o senhor e sua família. Sei como essas situações podem ficar complicadas. Eduardo se aproximou, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Conceição, você não causou problema algum. O problema já existia. Eu só não conseguia ver. Mesmo assim, talvez seja melhor. Não. Eduardo interrompeu com firmeza. Você não vai a lugar algum. Se alguém sair desta empresa, não será você. Conceição o olhou com surpresa. Senhor Monterrosa, eu não quero ser motivo de briga na família. Você não é motivo de briga. Você é um motivo de clareza. Eduardo pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Conceição, em todos esses anos que trabalha aqui, você alguma vez me pediu algum favor? Alguma vez tentou tirar vantagem da sua posição? Nunca, senhor Monterrosa. Não é do meu feitio. Eu sei disso. Todo mundo que realmente te conhece sabe disso. Eduardo suspirou profundamente. O que eu não sabia é que meu próprio filho não te conhece, mesmo depois de todos esses anos. Semanas depois, a situação em casa se deteriorou ainda mais. Maurício e Isabela pararam de visitar Eduardo, comunicando-se apenas através de mensagens frias sobre assuntos práticos. Amanda ligava esporadicamente, sempre com sugestões sobre como ele deveria reorganizar sua vida financeira. Mas foi Roberto quem deu o golpe mais doloroso. Eduardo chegou ao escritório numa segunda-feira e encontrou uma carta de demissão na sua mesa. Roberto havia deixado a empresa sem sequer dar o prazo de aviso, juntando-se a um concorrente e levando consigo 3 clientes importantes. A carta era formal, burocrática, sem nenhum vestígio dos 15 anos de parceria que haviam construído juntos. Eduardo leu cada linha, procurando alguma demonstração de afeto, ou pelo menos de respeito, mas encontrou apenas jargões corporativos e justificativas profissionais. Senhor Monterrosa, Conceição apareceu na porta, segurando uma xícara de café. Trouxe café para o senhor. Notei que não saiu para tomar café da manhã. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez em meses, sorriu genuinamente. Obrigado, Conceição. Você sempre se lembra dos detalhes importantes. Como o senhor está se sentindo hoje? Era a pergunta que ela fazia todos os dias, mas naquele momento ela tocou algo profundo no coração de Eduardo. Roberto havia ido embora sem sequer perguntar como ele estava. Maurício e Isabela estavam mais preocupados em proteger bens do que em proteger sentimentos. Amanda estava focada em soluções financeiras, não em apoio emocional.
Conceição simplesmente queria saber como ele estava se sentindo. Sabe, Conceição, hoje estou me sentindo grato. Grato? Grato por ter descoberto quem são as pessoas verdadeiramente importantes na minha vida. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Às vezes precisamos perder algumas coisas para encontrar outras mais valiosas. E o senhor sempre foi uma pessoa boa, senhor Monterrosa. As pessoas boas atraem coisas boas. Eduardo se virou para olhar para ela. Conceição estava ali, simples e sincera, sem pedir nada, sem esperar nada, apenas oferecendo sua humanidade mais pura. Conceição, posso te contar um segredo? Claro que pode. Todos esses problemas financeiros, eles não são tão graves quanto parecem. Na verdade, criei essa situação para descobrir quem realmente se importa comigo. Conceição o olhou com surpresa, depois com uma compreensão profunda. O senhor estava testando todo mundo. E você sabe qual foi o resultado do teste? Acho que sei. A única pessoa que passou foi exatamente a pessoa que minha família quer que eu desconfie. Conceição baixou os olhos, claramente tocada. Senhor Monterrosa, eu não preciso de teste para saber que tipo de pessoa o senhor é. O senhor sempre me tratou com respeito, sempre se lembrou do meu aniversário, sempre perguntou sobre minha filha. É assim que a gente reconhece pessoas boas. Naquele momento, Eduardo Monterrosa tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não revelaria a verdade sobre sua situação financeira ainda. Primeiro, queria ver até onde a lealdade de Conceição chegaria e até onde a ganância dos outros poderia ir. O teste estava longe de terminar, mas Eduardo já havia encontrado algo que valia mais do que todo o seu dinheiro. Havia encontrado uma amiga verdadeira no lugar onde menos esperava encontrar uma. O que Eduardo não sabia era que sua decisão de confiar em Conceição estava prestes a desencadear eventos que levariam seu teste a consequências inimagináveis. 2 semanas após revelar seu segredo, ele descobriria até onde algumas pessoas podem ir quando movidas pela ganância e pelo desespero. Tudo começou numa tarde silenciosa, quando Eduardo decidiu sair mais cedo do escritório. Havia esquecido alguns documentos importantes em casa e precisava buscá-los. Ao chegar à mansão, notou que o portão estava entreaberto. Estranho, já que sempre o deixava fechado. Estacionou o carro discretamente na rua e decidiu entrar pela porta dos fundos, algo o alertando para que fosse cauteloso. O que viu ao abrir a porta da cozinha o deixou em estado de choque. Maurício estava de pé na sala de estar, segurando uma das esculturas raras da coleção de Eduardo, enquanto Isabela fotografava cada peça com o celular. Havia caixas espalhadas pelo chão e vários objetos de valor já embalados. Acho que essa vale pelo menos 50 mil, Isabela estava dizendo, enquanto fotografava um quadro. O avaliador disse que podemos conseguir um preço excelente no leilão da Casa Patrimônio em Arte. E esta escultura aqui deve valer ainda mais, Maurício respondeu, girando a peça nas mãos como se fosse sua propriedade. Papai sempre disse que era uma das suas favoritas. Eduardo sentiu o mundo girar. Eles estavam inventariando e avaliando seus bens como se ele já tivesse morrido. Você tem certeza de que ele não volta hoje? Isabela perguntou, continuando a fotografar. Certeza. Disse que tinha reuniões até tarde. Maurício colocou a escultura em uma das caixas com descuido. Além disso, mesmo que volte, temos todo o direito de proteger o patrimônio familiar. E se ele descobrir? O que ele vai fazer? Nos denunciar? Somos a família dele. E pelo jeito que ele está agindo ultimamente, é questão de tempo até que ele tenha que ser internado mesmo. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Internado? Isabela parou de fotografar e olhou para Maurício. Você falou sério sobre aquilo? Sobre o quê? Sobre conseguir que declarem ele sem condições de decidir sozinho. Isabela, olhe a situação. Ele está vendendo propriedades sem consultar ninguém, conversando com funcionários sobre assuntos pessoais, tomando decisões erráticas. Maurício se sentou no sofá como se fosse o dono da casa. Dr. Silveira disse que, com o testemunho de alguns funcionários e familiares, podemos conseguir que um juiz determine incapacidade mental temporária. E aí toda a fortuna passaria para seu controle. Para nosso controle, Maurício corrigiu com um sorriso que Eduardo nunca havia visto antes. Afinal, somos nós que vamos cuidar de tudo. Eduardo recuou lentamente,
seu coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Conseguiu sair da casa sem ser detectado, mas cada passo parecia uma eternidade. Quando chegou ao carro, suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu colocar a chave na ignição. Dirigiu sem destino por quase 1 hora, tentando processar o que havia acabado de descobrir. Seu próprio filho estava planejando não apenas roubar seus bens, mas também tê-lo declarado sem condições de decidir sozinho. Anos de suspeitas sobre o verdadeiro caráter de Maurício haviam se confirmado da forma mais brutal possível. Quando finalmente parou o carro, estava no estacionamento da empresa. Eram quase 8 da noite, e o prédio estava praticamente vazio. Subiu até seu escritório como um sonâmbulo, ligou as luzes e se sentou na cadeira, ainda tentando acreditar no que havia presenciado. Senhor Monterrosa, a voz suave de Conceição o fez levantar os olhos. Ela estava na porta, carregando seus materiais de limpeza. O senhor está bem? Parece que viu um fantasma. Eduardo olhou para aquela mulher que havia se tornado sua única âncora em meio ao caos emocional que sua vida se tornara. Sem conseguir se conter, começou a chorar. Não foram lágrimas discretas. Foram soluços profundos de um homem que acabara de descobrir que estava completamente sozinho no mundo. Conceição largou imediatamente os materiais de limpeza e se aproximou. Meu Deus! O que aconteceu? Entre soluços, Eduardo contou tudo o que havia visto. Falou sobre Maurício fotografando os objetos, sobre os planos de vender suas coisas, sobre a conversa a respeito de declará-lo sem condições de decidir sozinho. Conceição ouviu em silêncio, sua expressão passando por surpresa, indignação e, finalmente, uma determinação feroz que Eduardo nunca havia visto antes. Isso não pode ficar assim, ela disse quando Eduardo terminou de falar. O que você quer dizer? Senhor Monterrosa, o que eles estão fazendo é crime. Roubo, falsificação, tentativa de interdição fraudulenta. A voz de Conceição estava firme, sem hesitação. O senhor precisa tomar providências. Conceição, ele é meu filho. E daí? Ela se levantou, caminhando de um lado para outro. O senhor acha que ser filho dá direito de roubar, de mentir, de tentar destruir a vida do próprio pai? Eduardo nunca havia visto Conceição tão alterada. A mulher doce e respeitosa havia dado lugar a uma guerreira determinada. O que eles estão fazendo com o senhor é uma covardia, uma injustiça. Ela parou na frente da mesa dele. O senhor é um homem bom, honesto, que trabalhou a vida inteira para construir tudo isso, e eles querem tirar tudo de você baseado em mentiras. Mas ele é minha família, Conceição. É tudo que me resta. Não, senhor Monterrosa. Família de verdade não faz isso. A voz dela ficou mais suave, mas não menos determinada. Família verdadeira apoia, protege, ama incondicionalmente. O que eles estão fazendo não é amor, é ganância. Eduardo olhou para ela, vendo uma força e uma sabedoria que o impressionaram. O que você acha que eu deveria fazer? Primeiro, o senhor precisa proteger seus bens legalmente. Documentar tudo o que eles fizeram. Segundo, precisa revelar a verdade sobre sua situação financeira para outras pessoas, para que tenham testemunhas de que o senhor está perfeitamente lúcido. E terceiro, Conceição hesitou por um momento, depois falou com convicção total. Terceiro, o senhor precisa dar uma lição neles que eles nunca vão esquecer. Nos dias que se seguiram, Conceição se transformou na aliada mais improvável que Eduardo poderia ter imaginado. Ela ajudou a instalar câmeras discretas na mansão, sugeriu a contratação de um investigador particular para documentar as ações de Maurício e Isabela e até mesmo acompanhou Eduardo ao escritório de um novo advogado, Dr. Fernanda Albuquerque, especialista em direito de família que não tinha nenhuma ligação com Dr. Silveira. A situação é mais séria do que o senhor imagina, Dr. Fernanda explicou durante a consulta. Se eles realmente conseguirem testemunhas para atestar incapacidade mental, poderão não apenas assumir o controle dos bens, mas também tomar decisões médicas por você. Decisões médicas? Eduardo perguntou. Sim, incluindo a possibilidade de medida forçada. A advogada olhou para ele com seriedade. Senhor Monterrosa, se não tomarmos providências imediatamente, o senhor pode perder muito mais do que dinheiro. Pode perder sua liberdade.
Foi nesse momento que Eduardo percebeu que seu teste havia revelado algo muito mais sombrio do que simples ganância. Havia revelado que seu próprio filho era capaz de destruir sua vida completamente para conseguir o que queria. O que você recomenda? Ele perguntou. Que façamos exames médicos completos para comprovar sua perfeita saúde mental. Que documentemos todas as tentativas de manipulação. E que preparemos uma surpresa que eles jamais esquecerão. Enquanto voltavam da reunião, Conceição estava silenciosa no banco do passageiro. Eduardo percebeu que ela estava pensando em algo. O que foi, Conceição? Senhor Monterrosa, posso fazer uma sugestão? Claro. O que o senhor acha de deixar eles irem até o fim com o plano? Deixar que mostrem exatamente quem são, para que não possa haver dúvidas depois? Eduardo olhou para ela com admiração. Você está sugerindo que eu deixe meu filho tentar me afastar? Estou sugerindo que o senhor dê corda para que eles se enforquem sozinhos. Conceição se virou para olhá-lo. Mas só se o senhor tiver coragem para isso. E se algo der errado? Não vai dar errado, porque desta vez o senhor não vai estar sozinho. Ela sorriu com uma determinação que o tranquilizou completamente. Desta vez o senhor tem alguém que realmente se importa ao seu lado. Naquela noite, Eduardo olhou para si mesmo no espelho e viu um homem diferente. Não mais o empresário solitário que havia iniciado aquele teste meses atrás, mas alguém que havia encontrado algo mais valioso do que todo o dinheiro do mundo. Havia encontrado uma amiga verdadeira, alguém disposta a lutar ao seu lado contra qualquer adversidade. O teste estava chegando ao fim, mas Eduardo sabia que a lição mais importante já havia aprendido. Às vezes, as pessoas mais valiosas em nossas vidas são aquelas que menos esperamos, e o amor verdadeiro não tem preço. Ele simplesmente se manifesta através de ações desinteressadas e lealdade incondicional. Maurício e Isabela estavam prestes a descobrir que haviam subestimado não apenas a inteligência de Eduardo, mas também o poder de uma mulher simples que havia decidido proteger alguém que considerava família de verdade. 3 semanas haviam se passado desde que Eduardo e Conceição começaram a preparar meticulosamente o que seria o dia mais importante da vida do bilionário. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, cada movimento antecipado, cada possível reação calculada. Dr. Fernanda Albuquerque havia feito um trabalho excepcional, reunindo evidências irrefutáveis das tentativas de manipulação e documentando cada ação suspeita de Maurício e Isabela. Eduardo acordou naquela manhã de sexta-feira com uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que em poucas horas toda a verdade viria à tona, e que nada mais seria igual depois daquele dia. Conceição chegou mais cedo ao escritório, como havia feito nos últimos dias, não apenas para trabalhar, mas para dar apoio emocional ao homem que havia se tornado mais do que um patrão, havia se tornado família. Bom dia, senhor Monterrosa, ela disse com um sorriso encorajador. O senhor está preparado para hoje? Eduardo respirou fundo, ajustando a gravata com mãos que tremiam levemente. Tão preparado quanto posso estar. Conceição, quero que saiba que nada disso seria possível sem você. Nós estamos nisso juntos, ela respondeu com convicção. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. O primeiro sinal de que o plano estava funcionando chegou por volta das 10 da manhã. Maurício ligou, sua voz carregando uma urgência que Eduardo reconheceu imediatamente. Pai, preciso falar com você hoje. É muito importante. Claro, filho. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Estarei aí às 2 da tarde com Isabela e Dr. Silveira. Temos algumas questões muito sérias para resolver. Eduardo desligou o telefone e olhou para Conceição, que havia ouvido a conversa. Chegou a hora, ele murmurou. Lembra-se do que Dr. Fernanda falou. Deixe eles se revelarem completamente antes de mostrar suas cartas. Conceição lembrou, sua voz firme e encorajadora. Às 2 horas em ponto, Maurício, Isabela e Dr. Silveira chegaram ao escritório. Eduardo os recebeu em sua sala de reuniões, onde as câmeras discretas captariam cada palavra, cada gesto, cada revelação do que estava por vir. Eduardo, Dr. Silveira começou com sua voz profissional. Convocamos esta reunião porque estamos preocupados com seu bem-estar e com a situação da empresa. Preocupados? Eduardo perguntou, mantendo a voz neutra. Maurício se inclinou para a frente, assumindo uma postura que tentava demonstrar autoridade. Pai,
Não podemos mais ignorar o que está acontecendo. Suas decisões recentes têm sido questionáveis. Questionáveis como? Vender propriedades sem consultar a família, manter conversas inadequadas com funcionários, demonstrar instabilidade emocional. Isabela enumerou, sua voz fria e calculista. Dr. Silveira abriu sua pasta e retirou um conjunto de documentos. Senhor Monterrosa, com base em relatos de pessoas próximas a você, acreditamos que seria prudente considerar um período de supervisão médica. Eduardo sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão calma. Supervisão médica? Uma avaliação médica completa, Maurício explicou, tentando parecer preocupado. Para seu próprio bem, papai. Todos nós queremos ajudar você a se recuperar. Recuperar de quê, exatamente? Da depressão, da instabilidade mental que tem demonstrado. Isabela respondeu rapidamente. Eduardo, você não tem sido o mesmo. Todos nós percebemos. Dr. Silveira colocou os papéis sobre a mesa. Estes documentos autorizam uma avaliação médica compulsória. É um procedimento padrão em casos como este. Eduardo pegou os papéis e os examinou cuidadosamente. Eram exatamente o que Dr. Fernanda havia previsto. Uma tentativa de interdição baseada em alegações falsas de incapacidade mental. Casos como este, Eduardo repetiu lentamente. E que tipo de caso seria este? Pai, você sabe que te amamos, Maurício disse, sua voz assumindo um tom que tentava ser carinhoso. Mas você está doente, precisa de ajuda. E enquanto estou recebendo esta ajuda, quem cuidaria dos meus negócios? Nós cuidaríamos, Isabela respondeu prontamente. Maurício e eu assumiríamos temporariamente a gestão de tudo, até você se recuperar. O temporariamente, Eduardo murmurou, observando a ganância mal disfarçada nos olhos de ambos. Dr. Silveira se adiantou. É uma medida de proteção, Sr. Monterrosa, para evitar que você tome decisões que possam prejudicar ainda mais seu patrimônio. Entendo. Eduardo se levantou lentamente. E se eu me recusar a assinar estes documentos? O silêncio que se seguiu revelou tudo. Maurício e Isabela trocaram olhares nervosos, e Eduardo pôde ver o momento exato em que decidiram mostrar suas verdadeiras faces. Pai, Maurício disse, sua voz perdendo toda a pretensão de carinho. Você vai assinar esses papéis, querendo ou não. Temos testemunhas prontas para depor sobre seu estado mental. Funcionários da empresa, pessoas que viram você conversando sozinho, agindo de forma estranha. Funcionários da empresa? Eduardo perguntou. Roberto já concordou em testemunhar. Isabela revelou com um sorriso cruel. Ele disse que você tem agido de forma cada vez mais errática nos últimos meses. Eduardo sentiu uma dor profunda, mas não de surpresa. Roberto havia completado sua traição da forma mais baixa possível. E se mesmo assim eu me recusar? Dr. Silveira assumiu um tom mais ameaçador. Nesse caso, teremos que recorrer a medidas mais diretas. Uma avaliação urgente pode ser solicitada com base no testemunho de familiares preocupados. Uma avaliação urgente, Eduardo repetiu, sentindo a raiva crescer em seu peito. É para seu próprio bem, pai, Maurício insistiu, mas sua máscara de preocupação havia caído completamente. De qualquer forma, você não tem escolha. Eduardo caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Por um momento, deixou que eles acreditassem que haviam vencido. Podia ouvir Isabela sussurrando algo para Maurício sobre finalmente conseguirem o que queriam. Sabe, Eduardo disse ainda de costas para eles. Passei meses me perguntando se vocês realmente eram capazes de fazer algo assim comigo. Pai, não complique as coisas, Maurício disse impaciente. Assine logo os papéis. Eduardo se virou lentamente e, pela primeira vez em meses, sorriu. Não era um sorriso de alegria, mas de alguém que finalmente havia confirmado suas piores suspeitas. Maurício, Isabela, Dr. Silveira, ele disse calmamente. Há algumas coisas que vocês precisam saber. Não há nada para discutir, Isabela replicou. A decisão já foi tomada. Primeiro, Eduardo continuou, ignorando a interrupção. Não estou tendo nenhuma crise financeira. Nunca tive. Toda essa situação foi cuidadosamente planejada por mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Maurício foi o primeiro a reagir.
Do que você está falando? Estou falando que os últimos meses foram um teste. Um teste para descobrir quem realmente se importa comigo e quem está apenas interessado no meu dinheiro. Isabela balançou a cabeça incrédula. Você está mentindo. Segundo, Eduardo prosseguiu. Esta conversa toda está sendo gravada. Cada palavra que vocês disseram, cada ameaça que fizeram, cada mentira que contaram, tudo está documentado. Dr. Silveira se levantou abruptamente. Isso é ilegal. Você não pode gravar uma conversa sem consentimento. Na verdade, posso. Estou gravando uma reunião em meu próprio escritório, e vocês foram devidamente informados de que conversas aqui podem ser monitoradas. Está escrito bem ali na parede, caso não tenham notado. Eduardo apontou para uma pequena placa que sempre estivera ali, mas que nenhum deles havia prestado atenção. Terceiro, ele continuou, sua voz ganhando força. Tenho evidências de todas as tentativas de vocês de se apropriarem dos meus bens. As fotos que Isabela tirou na mansão, os contatos com avaliadores, os planos de venda que discutiram. Maurício havia empalidecido completamente. Pai, você não entende. Nós só queríamos proteger... Proteger? Eduardo explodiu, sua voz ecoando pela sala. Vocês queriam me afastar, queriam me declarar que não tenho condições de decidir sozinho, queriam passar por cima de mim. Isabela tentou uma última cartada. Eduardo, você está claramente perturbado. Este comportamento só confirma que você precisa de ajuda. Foi nesse momento que a porta se abriu e Dr. Fernanda Albuquerque entrou na sala, seguida por 2 investigadores particulares. Desculpem a interrupção, doutor. Fernanda disse com autoridade. Mas acredito que chegou o momento de esclarecer algumas questões legais. Maurício olhou de Eduardo para a advogada, finalmente compreendendo a dimensão do que havia acontecido. Quem é você? Sou o Dr. Fernanda Albuquerque, advogada do Sr. Monterrosa. E vocês, senhores, acabaram de confessar a tentativa de vários atos graves. Eduardo observou o rosto do filho e da nora transformarem-se em máscaras de horror. Dr. Silveira tentou juntando seus papéis rapidamente, mas um dos investigadores se adiantou. Peço que não se movam. Esta é uma apuração formal sobre tentativa de fraude, desvio e pressão. Pai, Maurício tentou uma última vez, sua voz quebrando. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Eduardo o olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Exatamente, Maurício. Você é meu filho. E é por isso que esta traição dói tanto. Naquele momento, Conceição apareceu na porta, carregando uma bandeja com café. Ela havia assistido a tudo pelos monitores da sala de segurança e sabia que era hora de aparecer. Com licença, ela disse respeitosamente. Trouxe café para todos. Isabela a olhou com desprezo. Ninguém pediu café. Conceição sorriu gentilmente. Não pediram. Mas pensei que poderiam precisar, especialmente depois de descobrirem que subestimaram completamente o Sr. Monterrosa. Eduardo olhou para Conceição e sentiu uma gratidão profunda. Conceição, apresento-lhes a mulher que me ajudou a descobrir quem vocês realmente são. Maurício olhou para a faxineira com incredulidade. Ela? Uma funcionária da limpeza? Uma amiga. Eduardo corrigiu firmemente. A única pessoa em toda esta situação que se comportou como família de verdade. Dr. Fernanda abriu sua pasta e começou a explicar as implicações legais do que havia acontecido, enquanto os investigadores documentavam cada evidência. Eduardo, no entanto, só conseguia pensar em uma coisa. Havia passado meses procurando por amor verdadeiro e lealdade nos lugares errados, quando eles estavam ali o tempo todo, nas ações simples e desinteressadas de uma mulher que não queria nada além de vê-lo bem. O primeiro ato da revelação havia terminado, mas Eduardo sabia que as consequências daquele dia iriam muito além de questões legais. Havia descoberto algo sobre família, sobre amor verdadeiro e sobre o valor das pessoas que realmente importam em nossas vidas. Os dias que se seguiram à confrontação foram uma montanha-russa emocional para Eduardo Monterrosa. Enquanto o Dr. Fernanda cuidava dos aspectos legais, Maurício e Isabela foram formalmente acusados de tentativa de fraude e pressão. E doutor, Silveira perdeu sua licença para exercer a advocacia. Eduardo precisava lidar com a dor profunda de ter sido traído pelos próprios filhos.
Conceição permaneceu ao seu lado durante todo o processo, não mais apenas como funcionária, mas como a amiga verdadeira que havia se revelado ser. Ela o acompanhou às audiências, esteve presente quando ele deu depoimentos, e foi seu apoio emocional quando as noites se tornavam longas demais e a solidão ameaçava consumi-lo. Uma semana após a confrontação, Eduardo estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era Amanda, sua filha mais nova. Pai, sua voz estava carregada de lágrimas. Acabei de saber de tudo. Maurício me contou. Pai, eu sinto muito. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma dor diferente. Amanda havia sido manipulada pelo irmão, mas suas ações durante a crise também haviam revelado suas prioridades. Amanda, você sabia dos planos do seu irmão? Não, pai. Juro por Deus que não sabia de nada sobre internação ou sobre declará-lo incapaz. Sua voz estava desesperada. Quando Maurício disse que você estava com problemas financeiros, eu pensei que estava ajudando sugerindo a venda da casa da praia. Eduardo suspirou profundamente. Amanda, você nem perguntou como eu estava me sentindo. Sua primeira reação foi sugerir que eu vendesse minhas propriedades. O silêncio do outro lado da linha foi prolongado. Pai, Você está certo. Eu deveria ter perguntado se você estava bem, se precisava de apoio emocional. Eu foquei no dinheiro quando deveria ter focado em você. Pela primeira vez em meses, Eduardo ouviu algo genuíno na voz de um dos seus filhos. Amanda, estou disposto a conversar, mas as coisas não podem mais ser como eram antes. Eu entendo, pai, e quero que saiba que admiro o que você fez. Foi corajoso descobrir a verdade, mesmo sabendo que ia doer. Eduardo terminou a ligação com um sentimento misto de alívio e melancolia. Amanda havia mostrado capacidade de reflexão e arrependimento genuíno, diferente de Maurício e Isabela, que continuavam insistindo que eram vítimas de uma armadilha. Naquela tarde, Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Convocou uma reunião com os funcionários restantes da empresa. Muitos haviam retornado depois que a verdade sobre a situação financeira se espalhou. Senhoras e senhores, Eduardo começou, olhando para os rostos familiares. Os últimos meses me ensinaram lições valiosas sobre lealdade, sobre caráter e sobre o que realmente importa na vida. Ele pausou, observando Conceição sentada na primeira fileira. Ela havia insistido em participar, mesmo não sendo tecnicamente uma funcionária administrativa. Descobri que algumas das pessoas em quem mais confiava não eram dignas dessa confiança, mas também descobri que a lealdade e o amor verdadeiro podem vir dos lugares mais inesperados. Eduardo anunciou então uma reestruturação completa da empresa. Roberto seria substituído por Valéria Santos, uma executiva competente que havia permanecido leal durante toda a crise. Vários funcionários que haviam mostrado integridade receberiam promoções e aumentos significativos. Mas a surpresa maior veio no final da reunião. E por último, Eduardo disse, sua voz carregada de emoção. Quero anunciar que Conceição Silva será promovida a supervisora de relações humanas da empresa. Um murmúrio de surpresa e aprovação percorreu a sala. Conceição ficou de pé, lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Monterrosa, ela disse com a voz embargada. Eu não tenho formação para um cargo assim. Conceição, Eduardo respondeu com carinho. Você tem algo muito mais valioso que qualquer diploma. Você tem coração. E é isso que esta empresa precisa. Alguém que se importe genuinamente com as pessoas. Após a reunião, Eduardo e Conceição caminharam juntos pelos corredores da empresa. Era a primeira vez que faziam isso como iguais, não mais como patrão e funcionária, mas como amigos e parceiros de trabalho. Senhor Monterrosa, Conceição disse ainda emocionada. Não sei como agradecer. Conceição, você salvou mais do que minha empresa ou meu patrimônio. Você salvou minha fé na humanidade. Eles chegaram ao escritório de Eduardo, onde uma surpresa os aguardava. Luísa, a filha de Conceição, estava lá, vestindo seu uniforme de estudante de enfermagem. Mãe! Ela correu para abraçar Conceição. Soube da sua promoção. Estou tão orgulhosa. Eduardo observou a reunião entre mãe e filha, sentindo uma emoção profunda. Ali estava o que realmente importava:
amor genuíno, orgulho merecido, família verdadeira. Senhor Monterrosa, Luísa disse respeitosamente, quero agradecer por tudo que o senhor fez pela minha mãe. Ela sempre falou que o senhor era um homem bom. Sua mãe me ensinou mais sobre bondade do que eu ensinei a ela, Eduardo respondeu com sinceridade. Semanas depois, Eduardo recebeu uma visita inesperada. Maurício apareceu em seu escritório, visivelmente abatido, as roupas menos cuidadas que de costume. Pai, posso falar com você? Eduardo o convidou a sentar, mas manteve certa distância emocional. O que você quer, Maurício? Pai, eu estraguei tudo. Maurício baixou a cabeça, suas mãos tremendo. Isabela me deixou. Disse que não quer ser associada a um perdedor. A empresa de marketing faliu. E pai, eu perdi você. Eduardo observou o filho, vendo pela primeira vez em anos uma vulnerabilidade genuína. Maurício, você não me perdeu por causa das consequências das suas ações. Você me perdeu no momento em que decidiu que eu valia mais morto do que vivo para você. Eu nunca quis que você morresse, Maurício protestou. Você queria que eu fosse declarado sem condições de decidir sozinho. Queria me afastar contra minha vontade. Em termos práticos, você queria me matar como pessoa, me transformar em um zumbi que assinaria papéis. Maurício começou a chorar, lágrimas genuínas de arrependimento. Pai, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me transformei em alguém que nem reconheço. Você se transformou na pessoa que sempre foi, Maurício. Eu é que não queria ver. Existe alguma chance de você me perdoar? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Maurício, perdão não significa esquecer. Não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Perdão significa que eu escolho não carregar raiva no meu coração. Então você me perdoa? Sim, Maurício, eu te perdoo. Mas isso não muda o fato de que você precisa enfrentar as consequências das suas ações legais e pessoais. Maurício assentiu, parecendo entender. E existe alguma possibilidade de reconstruirmos nossa relação? Eduardo olhou para o filho, vendo não mais o homem ambicioso e calculista, mas o menino quebrado que havia criado sem ensinar os valores corretos. Se você realmente mudou, se realmente entende o que fez de errado, então talvez, com muito tempo e muito esforço, possamos encontrar um caminho de volta. Mas será um caminho longo, Maurício. E você terá que prová-lo através de ações, não de palavras. Maurício saiu do escritório naquele dia com uma expressão diferente. Eduardo não sabia se o filho realmente mudaria, mas havia plantado uma semente de esperança. Meses se passaram, e a vida de Eduardo tomou rumos que ele jamais havia imaginado. A empresa prosperava sob nova gestão, com uma cultura mais humana e focada no bem-estar dos funcionários. Conceição se adaptou perfeitamente ao novo cargo, trazendo uma perspectiva única que tornou a empresa mais eficiente e mais feliz. Amanda visitava regularmente, reconstruindo lentamente a relação com o pai. Ela havia aprendido a fazer as perguntas certas. Como você está se sentindo, pai? Precisa de alguma coisa? Quer que eu fique mais tempo? Maurício mantinha contato esporádico, sempre respeitoso, sempre tentando provar que estava mudando. Eduardo permanecia cauteloso, mas aberto à possibilidade de redenção. Uma tarde, Eduardo e Conceição estavam no escritório revisando relatórios, quando ela fez uma pergunta que o surpreendeu. Senhor Monterrosa, você se arrepende de ter feito o teste? Eduardo parou de escrever e olhou para ela. Por quê? Porque foi muito doloroso descobrir essas verdades sobre as pessoas que amava. Eduardo refletiu por um momento. Conceição, a dor da verdade é melhor que o conforto da mentira. Eu poderia ter continuado vivendo na ilusão, cercado de pessoas que só queriam meu dinheiro, mas nunca teria descoberto que você existia. Eu sempre estive aqui. Sim, mas eu não sabia ver. O teste me ensinou a reconhecer o que realmente importa. Conceição sorriu. E o que realmente importa? Pessoas que nos amam pelo que somos, não pelo que temos. Pessoas que se preocupam com nosso bem-estar, que dividem nossos fardos, que celebram nossas vitórias. Pessoas como você. Naquela noite, Eduardo estava em casa, em sua mansão que não parecia mais vazia. Conceição havia sugerido que ele convertesse um dos quartos em uma biblioteca comunitária, aberta a funcionários e suas famílias.
A casa havia ganhado vida nova com o som de crianças lendo e adultos aprendendo. Eduardo foi até a varanda e olhou para o jardim onde havia ensinado Maurício e Amanda a andar de bicicleta. A dor da traição ainda estava lá, mas havia sido substituída por algo mais forte. A certeza de que havia pessoas que realmente se importavam com ele. Seu telefone tocou. Era Luísa, a filha de Conceição. Senhor Monterrosa? Desculpe incomodar, mas queria contar uma novidade. Pode falar, querida. Eu passei no exame final. Agora sou oficialmente enfermeira e já consegui um emprego no Hospital Santa Esperança. Eduardo sentiu o coração se aquecer. Parabéns, Luísa. Tenho certeza de que será uma enfermeira excepcional, assim como sua mãe é uma pessoa excepcional. Senhor Monterrosa, queria agradecer por tudo, por valorizar minha mãe, por dar oportunidade para ela crescer, por nos tratar como família. Depois de desligar o telefone, Eduardo compreendeu completamente a lição que a vida havia lhe ensinado. Família não era definida por laços sanguíneos, mas por laços de amor, lealdade e cuidado mútuo. Conceição e Luísa eram mais família para ele do que Maurício jamais havia sido. Eduardo Monterrosa havia começado aquele teste como um homem rico e solitário, cercado de pessoas interesseiras. Terminava como um homem rico em todas as formas possíveis. Rico em dinheiro, sim, mas mais importante, rico em relacionamentos genuínos, rico em propósito, rico em amor verdadeiro. A fortuna que havia quase perdido para a ganância alheia, agora servia um propósito maior. Criar oportunidades para pessoas como Conceição, apoiar sonhos como os de Luísa e construir uma empresa que fosse exemplo de como tratar pessoas com dignidade. Eduardo olhou para as estrelas e fez uma promessa silenciosa. Nunca mais confundiria interesse com amor. Nunca mais valorizaria riqueza material acima de riqueza humana. E nunca mais esqueceria que as pessoas mais valiosas em nossa vida frequentemente são aquelas que menos esperamos. O teste havia terminado, mas os frutos dele durariam para sempre. Eduardo Monterrosa havia descoberto que perder tudo às vezes é necessário para encontrar o que realmente importa, e que o amor verdadeiro não tem preço. Ele simplesmente se manifesta através de ações cotidianas de cuidado, lealdade e compaixão genuína.